Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como funciona uma escola cristã, práticas e resultados. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a minha convidada especial, Micarla Fatiani. Ela é filha de Deus, tem 41 anos, é a mãe de Davi. E ela é formada em administração e pedagogia, com pós-graduações em ambas as áreas. Diretora do Colégio Anjinhos, com mais de 20 anos de experiência na educação. Aí, em 2022, após a pandemia, quando ela pensava em desistir, ouviu Deus dizer: você foi levantada para guardar, cuidar e guiar uma geração. Com a vontade de ministrar a palavra, Deus revelou para ela que o púlpito dela é a escola. Seja bem-vinda. Débora, me Ai, emociona. também. Obrigada, né, por esse espaço, por este tempo aqui. Eu sei que Deus preparou este dia. Amém. Porque a gente sente quando você tem um propósito em Deus, e eu sei que isso aqui faz parte do meu propósito. É chegar num tempo de divulgar, de propagar a palavra de Deus, né? E a educação, ela precisa também deste tempo, que a palavra de Deus ele também seja o centro na escola. Amém. Porque a gente entende que hoje a sociedade ela precisa desse tempo. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me escolhido, e tudo que você falou é bem verdade. Uhum. Foi um período bem difícil, e quando eu estava assim para desistir, eu disse: Deus, eu quero só pregar, eu não quero viver mais isso. Porque eu sempre gostei de comunicar, de estar no púlpito, de falar a palavra. Desde os 12 anos eu me converti. E quando eu ia desistir, que aquilo que eu achava que era a minha profissão, Deus falou: não é sobre profissão, é sobre legado. Uau! É sobre um propósito, né? É sobre... vai além de você. É para uma geração. É forte. E eu abri mão até mesmo de você dizer assim: quais são... o que é sobre dinheiro? Não. É sobre realmente cumprir aquilo que Deus colocou. O dinheiro ele é consequência daquilo ali, Sim. né? Quando nós temos um propósito definido, a gente segue aquilo ali e vai mais leve. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito animada, porque eu sei que eu vou aprender muito, falar sobre educação, né? Falar sobre crianças, adolescentes, e incluindo Deus em tudo isso. É maravilhoso. É verdade. E para a gente começar, Sim. uma pergunta, né? Sempre tem que ter uma pergunta para a gente começar. Como funciona uma escola cristã? Quem clicou aí quer saber, assim, as matérias oferecidas. Tem aquele pensamento de: vou colocar meu filho na escola cristã, vai estudar só a Bíblia. Não vai estudar ciência, não vai estudar outras matérias. Você pode explicar para a gente como funciona? Bom, a base curricular da educação, na educação cristã, ela permanece a mesma, né? Então, assim, a criança ela vai para a escola aprender português, matemática e todas as outras disciplinas que compõem aquela grade curricular de uma criança de educação infantil, de uma criança de fundamental, anos iniciais e assim por diante. A diferença da escola cristã, né, de uma escola que ela se transicionou cristã, é a palavra de Deus. Sim. A escola cristã, ela é uma escola cristã confessional. O que é uma escola confessional? Ela confessa a palavra em tudo aquilo que ela faz. Ela traz Cristo como base e centro dos seus ensinos. Então, a criança ela está ali aprendendo algo. Então, nós vamos pegar o aprendizado daquela criança e ir além. Não só você vai aprender português e matemática, mas você vai aprender sobre o amor ao próximo. E você vai pegar o exemplo de Jesus. Na escola cristã confessional, a gente tem a macrovisão cristã, que é chamado, né? E a gente tem 7 princípios básicos na educação cristã. Isso não é um modelo de regra a ser seguido, mas geralmente é o que muitas escolas cristãs seguem, que são os princípios: soberania, autogoverno, individualidade, semear e colher. Então, esses princípios que você vai inserir dentro da educação. Micarla, o que é trabalhar o autogoverno numa educação infantil? Eu vou ensinar a criança que ela precisa controlar as suas emoções. A Bíblia fala que quando nós não controlamos as nossas emoções, a gente é como uma cidade derrubada. É como alguém que não tem muros, você não tem proteção. E aí, no momento da raiva daquela criança, a gente vai ensinar ele a amar,
a pedir perdão. Às vezes um coleguinha bateu nele. Você vai dizer, olha, não foi porque ele quis, mas vamos perdoar ele. Ele está precisando de um abraço. Então, você começa a trabalhar essas bases na criança. Entendi. Aí, Débora, eu te pergunto, uma criança de educação infantil, que ela chega numa escola cristã e ela começa a ter essas bases daqui a 5, 6 anos. Como está essa criança? Aquilo ali é todos os dias. E a gente, na nossa escola, né, a gente tem os projetos educacionais. Então, por exemplo, o primeiro trimestre nós trabalhamos o princípio do amor. Então, a gente trabalhou o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos pais, o amor aos amigos. A gente trabalhou sobre o amor. Dessa forma, a gente passou 3 meses ensinando as crianças sobre amar, dentro da grade curricular. Sim. Você sabia que porque eu amo, eu preciso agradecer? Então, a gente começa a aula agradecendo a Deus. Que lindo. A gente precisa cumprir 200 dias letivos, né? Você imagine uma criança 200 dias antes de começar o dia, ela agradecendo a Deus. Uau. Todas as salas não começa a aula sem orar. E que semente, né? Vocês estão plantando. Que semente. A hora do lanchinho. O que é que a gente fazia na hora do lanche? Cantava, lavava as mãos. Quando todo mundo arruma a mesa, agradecer pelo alimento do dia. Ali a professora ela é instruída a agradecer a Deus, a agradecer ao pai que foi lá e proveu aquele alimento, a agradecer pela saúde, porque você pode comer aquele alimento. Então, a gratidão ela é algo que traz um ganho grandioso, Sim, né, naquela criança. Imagine você fazendo isso 200 dias por ano. Agora, você multiplicar isso vezes 4 ou 5 anos. Né? é verdade. Que semente você vai estar colocando naquela criança? É verdade. Então, uma escola cristã, a gente sempre diz assim, ela não trabalha só português e matemática, ela vai além. Porque ela trabalha a dimensão da alma. Amém. Ela vai colocar a palavra de Deus ali naquela alma. A gente recebe crianças que são órfãos de pais separados. E aí, o que é que você faz, Micarla? A gente prega que Jesus é o pai dela. Que lindo. Né? E aí, a criança ela vai tendo aquele senso de paternidade. Então, assim, a educação cristã ela trabalha pilares, que o centro desses pilares é a origem de tudo, o princípio, a palavra de Deus. Uau, glória a Deus. E cada série no seu nível. Por exemplo, as escolas que já têm meninos de Fundamental 2, aí já tem aquele dia do devocional, com louvor, né, com a banda, com tudo. Que já legal. os menores a gente já trabalha de uma forma mais lúdica. Sim. E aí, se você pudesse citar, dentro desse contexto, né? Você falou e como funciona, os desafios. Você poderia citar alguns desafios que é ter uma escola cristã? O que acontece na prática de desafio para você? Bom, eu vou falar, né, de escola cristã, mas eu vou falar da educação de hoje. Sim. Né? Depois da era da tecnologia, internet, rede social, a gente criou algo muito imediatista. Então, existem 2 pontos aí. Um é que os pais querem que as coisas aconteçam rápido. Por exemplo, coloquei meu filho numa escola cristã, porque ele está rebelde em casa. Um exemplo, né? Então, ele quer que em 1 mês a escola faça um trabalho que 4 anos ele não fez em casa. Entendi. Então, o desafio é os pais ele transferir a responsabilidade dele, seja para a escola cristã ou para qualquer escola. Mas por que a escola cristã ela sofre mais digamos assim, essa cobrança? Porque ela acha que a palavra de Deus vai transformar a vida daquela criança rapidamente. E não entende que é um trabalho em conjunto. É um processo. Sabe, Débora, hoje, a gente que lida com a educação, nós temos 2 públicos a agradar dentro de uma escola. As crianças e a expectativa dos pais. A gente vive hoje em uma realidade, e aí eu posso lhe dizer isso com bastante propriedade, porque a gente vive isso num contexto há alguns anos. Os pais, eles estão vivendo um tempo que eles não querem que os seus filhos eles se frustrem. Então, hoje, a criança... eu cheguei na escola, a professora deu um não àquela criança, ela está chorando. A primeira coisa que o pai vem... Mas por que a professora deu um não? Por que ele está assim? Né? Entendi. Ela não quer que a criança ela passe por aquela frustração
de ter uma negativa ali naquele momento. E eu não estou falando em sofrer, eu estou falando em construção mesmo, Sim. né? A construção do indivíduo. Na nossa construção, a gente vai precisar ouvir nãos. Com certeza. Porque a criança, ela é uma criança hoje. Mas daqui a 15 anos, ela vai ser um adulto. Isso. E na vida não é tudo sim. Não é tudo sim. Mas você imagina uma criança que o pai, ele fica chateado se a criança cai na escola, se a criança ouve um não na escola, se foi negado algo. Por exemplo, lá na escola a gente tem os brinquedos educativos, né? Então, não há necessidade que a criança leve brinquedo todo dia. Mas a criança, ela gosta, né, de entrar com aquele brinquedo todo dia. Porém, se todo dia for permitido que 15 coleguinhas levem um brinquedo diferente, como a gente vai dar aula? A professora vai dar aula, né? Então, quando a gente trabalha com escola, a gente vê que na vida tudo tem umas regrinhas. Então, não pode trazer brinquedo naquele dia e tudo. E o pai, às vezes, ele chega lá na porta e diz assim, tia, eu não consegui. Você toma, por favor, o brinquedo dele, guarda. O que ele está fazendo ali? Ele está transferindo a responsabilidade, a autoridade dele, exato, né, para a escola. Exato. E quem foi que frustrou aquela criança? Naquele momento, a escola. Mas ele precisa dizer ao filho dele não. Aquilo ali, na vida do filho dele, vai entender que mesmo com os não da vida, ele vai continuar quando ele crescer. Isso. Que quando ele for adulto, ele vai ouvir não, talvez, de um patrão, de um colega, até mesmo quando ele estiver namorando de uma namorada. E aquilo ali não vai causar uma frustração dentro dele. Ele vai se reelaborar e já vai retomar a vida dele novamente. E a resiliência, né, que ele vai adquirir. Então, esse é um dos desafios, a transferência de responsabilidade. E porque você é uma escola cristã, então você tem que cuidar daquela criança como um todo. É como se os pais criassem uma expectativa na escola de que vocês fossem realizar um milagre. E até os milagres que Jesus opera em nossas vidas é necessário fé. É necessário cada um fazer a sua parte, ter esse contraponto. Isso. A palavra de Deus, por exemplo, eu achei interessante isso que você trouxe. Porque a palavra de Deus, ela está aqui. Para mim, ela é palavra de vida eterna, é mudança, é transformação, são as palavras de Deus. Sim. Mas para outra pessoa que não crê, é só apenas um livro. Então, a palavra de Deus, ela funciona? Sim, para aquele que crê, busca e pratica. Então, se não houver, de fato, essa união. Entre a família... Esse trabalho em conjunto. Em conjunto, porque tem que ser assim, né? Não tem como, porque os filhos, eles são responsabilidade primeiro das famílias. Exato. E o peso da palavra de um pai é tão poderosa na vida de um filho. É muito. A Bíblia diz que os pais, eles têm o poder de abençoar. Eu vou te trazer um exemplo aqui, que se a mãe desse aluno estiver vendo, ela vai, quando ela assistir, ela vai lembrar que foi ela. E esse aluno, ele tem uma dificuldade grande de aprendizagem, ele desenvolveu algumas coisas, né, no emocional dele, e ele não conseguia aprender a leitura. Sim. E todas as vezes que essa mãe chegava lá na escola e a gente ia... Porque, assim, existem muitos desafios dentro de uma escola, seja ela cristã ou seja ela não cristã. Exato. Né? E um deles é aquilo que eu te falei sobre a expectativa do pai. O meu filho tem que aprender, ele tem que ser o melhor. Ele vai ser o que vai ter uma profissão que vai ganhar mais dinheiro. Entendi. Coloca toda a expectativa daquilo que ele não conseguiu na criança, né? E a gente tem que fazer como é que eu posso dizer? Ter muita paciência em relação a isso, né? Porque a criança, ela apenas é uma criança. Sim. E essa criança não conseguia aprender a ler. E já caminhando já para os seus 8 anos e não conseguia juntar palavras, tipo um beabá. Não conseguia. E todas as vezes que a gente sentava com a mãe dele, a primeira coisa que ela dizia, ele não consegue. E ela usava essas palavras. E ele declarava, né? Declarava, né? E quando ele chegava na escola e a gente dizia, você conseguiu essa... Porque a gente queria celebrar aquela conquista. E ele dizia, eu não sei, tia. Minha mãe disse que eu também não sei fazer. Então, ela não me ajudou a fazer. Entendi. E aí, a gente chamou essa mãe e eu disse... Ou ela vai me amar ou ela vai me odiar. Mas a verdade eu vou precisar dizer, né? Mas eu vou precisar dizer para ela aquilo que Deus me confiou. E eu disse, a partir de hoje nós vamos declarar que seu filho vai aprender.
Débora, incrível. Em 3 meses é outra criança. Uau! Em 3 meses. Uau, glória a Claro Deus. que ela não só declarou, a gente criou uma estratégia de aprendizagem, a gente entendeu que ele não aprendia só daquela forma tradicional, então a gente usou outros métodos. Até mesmo porque a mãe mudou os pensamentos, né? Então, E quando ela ela mudou, isso gerou algo. Ela apenas, eu disse para ela, você vai celebrar cada conquista do seu filho. Se ele fizer um A, você vai dizer parabéns, você conseguiu. Que lindo. E nós começamos a mudar a forma de falar. A criança começou a receber aquilo ali. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Uau. Hoje, ele já faz em 3 meses. Que coisa 3 incrível. meses, 90 dias. Aí você imagina se nós não fôssemos uma escola cristã. Sim. A gente iria procurar vários métodos, mas talvez a união dos métodos com a fé e com a palavra, Claro. sabe, trouxe um resultado mais, digamos assim, expressivo. Porque quando a gente coloca a palavra de Deus no centro, a gente entende que assim vai dar tudo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já E deu. é muito lindo sua posição, Micarla, porque você tem o Espírito Santo de Deus, ele é o teu condutor, ele vai te orientar em tudo e te ensinar em todas as coisas. Com certeza, você tanto frutifica a paciência numa ocasião dessa, como você coloca em prática a sabedoria. Porque, imagina, você se deparou com uma situação dessa, e agora? E agora, que bom que você tem o Espírito Santo. Porque essas ideias provêm de Deus. De Deus, Para Débora. trazer um resultado Porque surpreendente o pai, desse. ele, claro que ele entende, mas a primeira coisa que ele pensa assim, a escola não presta. A escola Sim. não é boa. Porque também coloca toda expectativa, né, Porque na a escola. escola não traz um resultado. E aí eu lhe digo, a escola, ela é um centro de aprendizagem. Lá o aluno ele vai receber conhecimento de diversas disciplinas. Mas, às vezes, a forma que eu recebo uma matéria é diferente daquela que você recebe. Sim. Porque, vamos supor, o meu dia, vamos imaginar que somos 2 crianças. O meu dia é acordar tarde, é comer muita bagana, é assistir coisas que não são para a minha idade, porque minha mãe, e eu não estou dizendo que isso é errado, não tem tempo realmente, ela, né, tem que buscar, tem que prover, ou meu pai. Eu tenho uma vida meio desregrada em termos de rotina. Sim. Já você, Débora, acorda cedo, sua mãe lhe ajuda você a organizar a sua cama, você tem uma rotina de estudos, você, apesar de ser uma criança, você lê um livro, você não fica só na rede social, só na internet, só ali, não é? No computador. Você se alimenta com uma alimentação saudável, que isso também coopera para uma boa educação Com cognitiva, certeza. alimentação saudável. Aí o pai diz assim, por que fulano aprende e o outro não aprende? Não, aí a primeira coisa que ele diz é, chega na escola e ele faz essa pergunta. Né? Não, porque meu filho não aprendeu. Aí nós vamos para a rotina da criança. Sim. Hoje, a escola, ela passa 4 horas com seu filho, né? De 4 a 5 horas. O dia tem 24. O que a criança fez nas 20 horas? Isso. Que vai reverberar. Às vezes, a criança ela solta um aparelho desse quando ela chega na porta da escola. Meu Deus. A mente dela já vem toda cheia de coisas que não está naquele momento para ela aprender. Então, daqui que ele vá tirar aquilo ali que ele estava para focar na aula, leva um tempo. Meu Deus, então vocês não abraçam apenas a criança em si, vocês abraçam a família inteira. Quando Deus ele nos chamou para cumprir essa missão na educação, né, e disse guardar e guiar uma geração, eu preciso cuidar também de quem vai guiar aquela geração. Então, a primeira reunião de pais que a gente fez esse ano, eu orei ao Senhor, eu disse, Deus, como é que eu vou levar a tua palavra para esses pais? 90% aqui não é cristão, o que é que eu vou fazer? Como é que foi isso? Então, Deus me deu uma instrução, compara os filhos a minha palavra, mas trazendo eles que eles são uma herança. Então, eu comprei um monte de moedinha de chocolate e abri o tesouro. E estava lá as moedas. E eu fiz essa analogia. Eu fiz essa analogia, né? Trazendo para o pai que o filho era o tesouro que Deus deu para ele. O filho é a herança. E aí eu disse para eles, imagine se hoje você receber no seu WhatsApp, você foi premiado com tantos milhões de reais. Como você cuidaria desse dinheiro? E aí todo mundo, né, deu lá os exemplos e tudo. E eu disse, pois a Bíblia fala que seu filho é um tesouro precioso, Uau. é uma herança. Uau. E aí você traz essa consciência de cuidar, de prover, de educar, de abraçar.
E aí os pais que muitas vezes falam que seus filhos são fardos, porque existem alguns pais que Claro. falam isso. E eles começam a ter essa percepção, meu filho é uma herança. Então você já quebra um sofisma na mente daquele pai, daquela mãe, e plantam a semente de começar a olhar para o filho como algo de grande valor. Porque é uma vida, né, Micarla? E assim, hoje eu não posso culpar uma família que diz assim, ai, meu Deus, como meu filho é puxado, né, Micarla, ter filho, dá muito trabalho. A gente entende que realmente é uma responsabilidade. Uhum. Afinal de contas, é uma vida, Sim. né? E você vai ter que cuidar. Mas eu entendo que muitas vezes a gente é produto do meio. O que é que a internet passa? O que é que as grandes, né, os nomes? Não, porque ter muito filho é muito trabalhoso, porque você não vai mais ter tempo, porque você não vai mais poder fazer algumas coisas. Claro que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque você recebeu um prêmio. Né? Então, o mundo prega isso. E você já diz logo, perdi a minha vida. É desse jeito. Mas quando você ganha um prêmio, você não perde uma vida. Isso. Você recebeu ainda outra vida. Uhum. Deus, a Bíblia, ela fala que é uma herança do Senhor. E é o próprio Deus que te concedeu aquele prêmio. Sim. Então, você deve cuidar dele com esmero, com esforço, né? Como você quer aquele prêmio no futuro? Se você recebesse hoje milhões, o que é que você ia no futuro perder aquele dinheiro? Não, você iria cuidar para que aquele dinheiro prosperasse cada vez mais, né? Falando do prêmio em dinheiro. E mais uma criança, Débora. É verdade, Micarla. Você falando aí, Isabela, minha filha. Sim. Quando eu olho para Isabela e eu tenho já esse entendimento, porque a palavra já está dentro de mim. E eu digo, meu Deus, nenhum dinheiro desse mundo, nada poderia comprar a vida da minha filha. Porque não tem como comprar de tão valioso que é só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus. Então, quando eu olho para ela e eu me coloco nesse lugar de que eu sou engenheira civil, eu sou apresentadora hoje do podcast, graças a Deus, é uma honra. Sim. Mas eu digo a você, para mim, eu estou aqui, eu amo estar aqui. Quando eu preciso ser engenheira civil, eu sou engenheira civil. Mas, para mim, não tem lugar maior de honra do que o de cuidar da minha filha. E quando eu estou nesse lugar, Micarla, existe uma graça assim, derramada sobre mim, porque eu entendi esse valor, eu entendi a importância de estar com a minha filha. E não tem nada mais valioso do que ver o sorriso dela e ela olhando para mim, dizendo, mamãe, vem cá, mamãe, que eu vou te mostrar. E as imitações que ela faz, que eu faço uma coisa, ela também faz, sabe? Então, em nome de Jesus, ela ora, sabe? Mamãe, bateu, ora aqui. Então, quando eu estou ali no momento com a minha filha, brincando, rindo, olhando nos olhos dela, criando conexões eternas. São conexões eternas que você cria com seus filhos, com as pessoas que você ama, porque estamos falando de vida, né? Sim. Especificamente criança. Então, quando eu estou nesse lugar, é um lugar de plenitude para mim. Eu louvo ao Senhor porque eu entendi isso. Porque eu sou de uma época, sim, que eu ouvia a internet, a TV dizer que era um fardo. Que ser mãe, vou ser mãe agora, vou trocar a fralda, vou fazer... Vou perder a minha vou vida, perder vou perder a minha vida. juventude. Como assim? Ei, você sabe o resultado que seu filho vai ter e a alegria que você vai poder ter dentro de você em ver seu filho ali crescendo. Porque a Isabela tem 2 anos, mas eu já vejo os frutos na vida dela. Claro. No jeito dela falar. Eu, às vezes, entrego uma coisa assim para ela, ela faz, obrigada, mamãe. Eu falo, por nada, filha. E você já se orgulha com aquilo ali. Você, meu Deus, que criação, que coisa. Só porque eu obedeci a palavra de Deus. Porque ele disse que assim é melhor. E a gente... Aí, me diga, uma mãe e um pai é feliz não fazendo... fora desse contexto? Tipo assim, vai pra lá, menino, que eu não... Sabe, me deixa em paz. Aquilo que ela leve pesado. Pesado. Aí ele vai buscar uma alegria num lugar que o mundo que disse que era alegria e vai se frustrar. Débora, você fazendo isso, eu quero puxar 2 ganchos em você. Você sabia que a ausência dos pais, e eu não digo a ausência de você não ter pai, mas às vezes você está com seu filho dentro de casa, mas você não está presente com ele. Exato, Essa ausência, ela reflete na aprendizagem?
Com certeza. Às vezes tem pais que eles trabalham home office em casa com os filhos, mas os filhos não desenvolvem na escola. É diferente, né? E quando Se você conectar. tem uma conexão com seu filho, quando você passa para ele que você está presente, que você está ali com ele, é totalmente diferente, tanto o comportamento quanto a aprendizagem. O cognitivo da criança é diferente. Ela tem mais confiança nela. Quando nós Quer fazer, né, as coisas quando nós sozinha. estamos, né, com os professores conversando e ali vendo, porque querendo ou não, a gente precisa medir o desempenho de cada criança. Claro. Não que aquilo ali, a nota, ela seja um eixo norteador para a vida de ninguém. Porque às vezes você é bom em português e eu sou bom em matemática. Sim, eu gosto claro. mais da área de exatas, eu não vou, né? Apesar de você ser engenheira civil, um exemplo. E aquela nota é basicamente para a gente medir. Mas quando a gente vai para comportamento, a gente vai, quando você olha o comportamento, você vai ver a estrutura da família. E você vê que tem uma conexão fantástica. Aquelas crianças que têm a família de uma forma que a gente lida assim, que a gente vê no cotidiano, que às vezes, né, tem aquele dia agitado, que a mãe realmente não tem tempo, que a gente vê sempre reclamando. Eu já vi mãe que deixam crianças na escola e diz: homem, entre em nome de Jesus, entre logo aí, não sei o que. Quer dizer, já vem com aquele peso. Reflete na criança. Com certeza. Mas é como você diz, ela ainda não conheceu essa palavra. Isso. E nós estamos aqui para levar. Isso. E aí, com a sabedoria de Deus, você De se posiciona nesse lugar de ajudadora. Nesse lugar. Você sabe qual foi o tema do Dia das Mães esse ano? Qual? Geralmente, né, minha mãe, alegre mãe de filhos. Eu quis dizer para as mães que ela ser mãe, a Bíblia chama ela de mulher alegre. E aí, quem está alegre está sorrindo, está contente. Né? Então, eu quis trazer essa mensagem para as mães do Salmo 112. E aí, você é alegre, se alegre em Deus. Você é uma mulher que se regozija com essa criança. E aí, a gente gravou uns vídeos e todo mundo falou. Eu vi esses vídeos. Todo mundo algumas mães choraram, lindo. né? E eu quis trazer para ela a essência, né? Quem quis gravar, gravou. Quem não tem muito, não gosta, né? Eu não vou, não sei o quê. A gente deixou super à vontade, escolhemos lá 2 dias de gravação e quem foi para a fila gravar, né? E foi muito emocionante porque a gente pôde trazer para elas, poxa, o quão abençoada eu sou por ser mãe dessa criança, né? Que lindo. Você falando que é engenheira civil. Como é que você faz para um prédio ficar de pé? Qual a primeira coisa a se fazer? A fundação ali, né? A base. A base. Alguém vê a base quando o prédio está pronto? Não. Mas o prédio fica em pé. Mas se não tiver uma base bem sólida, bem firmada, pensada, estruturada, você pode até chegar eu fiz uma base que não foi tão estruturada, então esse prédio só pode ter 4 andares. Não, mas eu fiz uma base com uma fundação mais forte, então esse prédio eu vou poder... A educação da criança é da mesma forma. Se você não fizer uma boa estrutura na base, você não pode querer que futuramente você projete aquilo que você pensou para a vida daquela criança se você não deu ao mínimo a ela uma coisa chamada tempo. Por isso que família é base, né? Base. Família é base. E uma das coisas que a gente, vou até dar um spoiler aqui, que a gente está estruturando em nossa escola, é a reunião familiar. Hoje nós vamos, como eu lhe disse, nós transicionamos há pouco tempo. Independente de pais estarem juntos, separados, a gente quer falar agora sempre com os dois. Que legal. Porque a gente quer chamar esses pais à responsabilidade. Entendeu? As reuniões agora, a gente, a partir de um princípio, né, que nós já estamos estruturando, a reunião precisa ser feita com os dois. Perfeito. Não, mas eu não tenho tempo. Não, vamos arranjar um tempo. Vamos marcar um tempo que vocês dois possam. Que legal. Porque aqui a gente está formando o cidadão do futuro. Então, você precisa se comprometer, tem que ter uma estrutura. Meu Deus, a escola que você é diretora, vocês chamam a consciência. Precisa. A essência. No mundo de hoje precisa. Precisa. Débora, nós vivemos em um tempo onde, se eu como mãe, você como mãe, a gente não tiver a consciência de que a gente tem um tesouro nas mãos e a gente cuidar daquilo ali, as vozes do mundo vão começar a comprometer aquela estrutura. Certeza. Eu recebi uma mãe esse ano e ela chegou lá na escola bem apreensiva. Ela disse: Carla, minha filha tem 8 anos e eu queria... Ela chegou chorando, né? E a filha dela não estuda com a gente e ela veio assim, como a gente sempre posta, o versículo bíblico, as pessoas sentem segurança. E ela disse assim: minha filha tem 8 anos e chegou em casa e disse: mamãe, quando eu crescer eu vou sempre abortar. Meu Deus. Aí eu disse: não, tenha calma. Aí conversei com ela e tudo, quer dizer, mas onde é que ela aprendeu isso?
Você vê o que é que as nossas crianças estão ouvindo hoje. Às vezes, tá vendo um desenho na internet e aí entra uma propaganda entre uma coisa e outra. E eu não estou aqui recriminando atitudes de ninguém, mas eu estou dizendo, uma criança já tem idade para ter essa conversa? Às vezes a criança não sabe nem o que está falando. Exatamente. E são as influências que As vão formar. influências. E quando você está numa escola cristã, que ali a palavra de Deus é base, você vai começar a jogar o quê? Bases firmes, bases sólidas. Teve o dia da oração na escola. E aí nós fizemos em março. E eu particularmente fui nas salas, né? E eu disse... Aí fui nos grandes, aí perguntei assim... Aí levei uns papelzinhos. Nós vamos fazer uns pedidos de oração. E eu queria que vocês escrevessem aquilo que vocês querem que Deus realize na vida de vocês. Aí teve uma menina que ela tem 8 anos. Ela disse assim... Tia Carla, se eu pedir a Deus que cure minha mãe, você acha que Ele vai realizar? Aí eu disse, eu pensei, né? Eu não posso dizer para a criança só assim, Deus vai realizar. Eu disse, eu preciso colocar que Deus ele é um pai na vida dela. Aí eu disse assim, não vou falar o nome dela para não expor, mas eu falei assim, se seu pai lhe ama muito, ela disse, ama tia Carla, ele faz tudo para me ver feliz. Eu disse, se você pedir um chocolate a ele, você acha que ele vai dar para você o quê? Eu vou dar 2 opções. Um vai ser um chocolate e o outro ele vai enrolar uma pedra num papel e vai lhe dar. Ela disse, tia Carla, ele vai me dar um chocolate, né? Que ela fala bem assim. Aí eu disse, a Bíblia diz que Deus é um pai tão bom, que vai fazer além do que seu pai faz. Uau! Aí ela disse, é mesmo, tia Carla? Porque a Bíblia não fala que vós que sois maus, das coisas boas aos filhos, imagine eu. Né? Então, aí ela disse, eu tenho outro pai? Eu disse, tem. Todos nós temos um pai que nos formou, que é Deus. Sabe, Débora, a coisa mais maravilhosa na vida é você trazer para a criança um senso de propósito. Claro. Porque isso vai reverberar. Trazer elas para a origem, para onde tudo começou. Porque uma vez que você conhece o Criador, o Deus maravilhoso, sente o autor da obra, na sua vida. Você olha para uma casa e você vê uma casa toda linda, você quer saber logo quem foi que fez aquela casa. É verdade. Então, assim, quando eu olho para tudo que Deus criou, não tem como não vê-lo. É verdade. Nós vemos Deus. Então, trazer esse significado mais importante para as crianças é algo tão maravilhoso que você está fazendo. É tão grandioso. Eu não sei se você tem dimensão do que está acontecendo. Talvez você vai ter mais para frente, porque vai vir muita colheita. Coisa, é verdade. Mas é muito grandioso o que você está fazendo. Que você está plantando a voz de Deus dentro dessas crianças, desses adolescentes também. É verdade. Às vezes, na hora do almoço, né? Lá nós somos sistema integral. Nossa escola, ela tem, né? Tanto educação infantil, Fundamental 1, nós implantamos agora o Fundamental 1, que são de 1º a 5º ano, né? Estamos ainda em processo de turmas, então a gente está agora só até o 4º ano na unidade da Zona Norte e na Zona Sul. Então, o ano que vem vai ter o 5º ano. E os meninos que passam o dia, eles almoçam lá com a gente. Aí tem nutricionista, né? Tem todo uma equipe. E quando eles vão almoçar, tia, a gente ainda não orou quando eu entro lá no refeitório. Se você vir eles lá, eu vou pedir para filmar e a gente colocar na rede social, porque eles ficam discutindo. Eu orei ontem, o outro não, porque a gente seleciona um para ficar de pé e agradecer. Ai, que lindo! E são as crianças, a grande maioria que faz isso é até os 4 anos. Tia, sou eu hoje, é hoje. E a gente vê assim, eu disse, poxa, você sabe o que significa você ensinar uma criança a ser grato? Que adulto ele vai se tornar? A gratidão, ela impede que o sentimento de raiva e tristeza, ele permeie a sua vida quando você é grato. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, a gente sai de casa e esqueceu o celular. A primeira coisa que vem, poxa, que chato, você já tem noção que aquele dia vai ser ruim. Mas você acordar de manhã e você agradecer, esquecer o celular, você vai lembrar, poxa, mas eu estou vivo, glória. Então, você ser grato, Débora, você reverte as coisas que aparentemente elas poderiam ser ruins na sua vida para algo que você vai aprender ou para um livramento. Com certeza. Então, quando você agradece a Deus pelo alimento, você entende que aquilo ali não foi você que proveu, existe um ser maior. Sim. Aí você imagina, desde a infância, os anos iniciais, você fazendo isso.
São grandes sementes que estão sendo plantadas. Eu lembrei do versículo que fala das crianças, quando as crianças querem se aproximar ali de Jesus. Sim. E os discípulos, não, né? Deixe Achando que vir. eram um fardo. E aí Jesus diz, deixe que venham, né? Pois o reino de Deus é das crianças. Nós precisamos nos inspirar nelas. E olha que coisa linda, quando eles ficam aí discutindo, né? Não, quem vai orar sou eu, eu. Porque a criança tem, por mais essas dificuldades que tenham, às vezes, das famílias, né? Esse histórico familiar, mas a criança, ela é criança. Ela é do reino já. Ela é do então, reino. é fácil o solo ali, querendo ou não. Ele é fácil. Tem esse ponto positivo, né? Sim. Podemos dizer assim, porque são crianças. Aí você já sabe que o reino é delas. É verdade. Apesar dos desafios que tem no dia a dia, né? Você entende a importância, e agora eu chamo as escolas, né? A importância das escolas. Qual é hoje a sociedade mais atacada? As crianças. As crianças. Querem minar a mente das crianças, querem impor coisas que ainda não estão na idade delas. E muitas vezes, se você não tiver um preparo em Deus para dizer, não, eles são crianças, eles são o reino, eu não posso tocar no reino. Né? Você vai dizer, não, meu filho vai aprender, isso é normal. Não, a sociedade hoje, não é normal, não. É normal ele aprender sobre Jesus, sobre o amor, Sim. sobre o respeito. Sobre ser criança, sobre né? Ser criança. Sabe, Débora, ser criança, o que é ser criança? Ser criança é ser inocência, é brincar. Sim. É você deixar ele cair. Você sabe a importância do brincar na vida de uma criança? Micali, o que é que tem a ver um menino sair correndo? Quando a gente era criança, o que é que a gente fazia? Eu vou dar um exemplo de mim, né? Uhum. Eu gostava muito de brincar de queimada. Elástico, não sei se é dessa época, né? Eu sou dessa. Pronto, vamos brincar de elástico, de queimada. E quando você errava ali no elástico, o que é que acontecia com você? Você dava um lugar para o outro. Mas você desistia de brincar? Não, só quando você cansava. Uhum. Mas hoje em dia, muitas vezes a gente não vê crianças brincam, elas ficam mais aqui. A brincadeira, ela tá muitas vezes conscientizando a criança que ela vai se frustrar, mas ela vai se levantar e a vida vai continuar. E brincar faz parte, mas a sociedade impõe que o meu filho e o seu tem que ser o melhor em português e tirar 10 em matemática, e tem que estudar. É bom ter conhecimento. E aí, na primeira frustração, porque o mundo, ele é de aflições. Sim. Nós teremos aflições nele. E aí, como é que fica uma criança dessa que ela nunca recebeu pulou as fases. Exatamente. Ela pulou as fases. E muitas vezes uma criança, ela pula as fases porque o pai está numa expectativa de um grande vestibular. Então, ele já prepara a criança desde berço, que não é errado você preparar. Mas tudo você tem que ter as fases, você tem que ter os momentos, você vai criar uma disciplina para aquela criança. Mas ela vai brincar, ela vai se sujar de areia. Eu vou dizer umas coisas aqui que as mães não me crucifiquem depois. Mas eu recebo algumas reclamações na escola, né, na unidade Zona Norte, porque lá tem uma areia bem fininha no parque. E aí uma mãe chega, eu entendo ela, que suja. Ai, mulher, não manda assim pro parque não, os pés vêm cheios de areia. Meu Deus. Mas só que aquele parque está construindo. Às vezes dá vontade de dizer assim, mãe, peraí, tira a tua sandália, vem tu também. Vamos brincar também. Vamos brincar também, mas para quebrar isso, né? Porque ele não entende que é naquela sujeira de farda, que é naquelas areias que ele aprendeu a subir, descer uma escada, que um coleguinha foi lá e empurrou ele, mas eles foram lá e se abraçaram. O que a gente fazia na escola? O que a gente faz na escola quando briga? Quando dois meninos brigam, vamos aqui para a secretaria. Você sabia que a Bíblia fala do amor ao próximo? Se abraça os dois, pede desculpa agora e todo mundo se abraça. E vai seguir a vida. Isso. Se eu não brinco, Débora, eu vou viver essa vivência? Não. Você já notou que a gente está numa geração de adultos frustrados? Estamos. Eu estava fazendo uma pesquisa. Quando a gente entra em colégio cristão, a gente fica, né? Deus deu uma palavra. Mas você precisa entender o porquê. E aí eu fui pesquisar a educação nos países de primeiro mundo. Crianças, jovens, né? Tudo aquilo, e são aquelas coisas bem... Quando eu estava pesquisando sobre educação, Débora, sabe o que eu encontrei? Que nos países de primeiro mundo, o segundo maior índice de morte, primeiro mundo, nós estamos falando de pessoas financeiramente providas. Suicídio. Meu Deus. Frustração. Meu Deus. Então, os países de primeiro mundo,
o segundo maior índice de morte de jovens e adolescentes é o suicídio. Aí você vê que o dinheiro nunca vai ser solução para uma vida feliz. Não. A solução é você entender que essa palavra é o centro das coisas. Entender que essa palavra é a voz de Deus. Entender que Deus é o amor. O amor. Ele é o autor, ele é aquele que nós precisamos. Que nós precisamos. Em todas as esferas da sociedade. E o que é que nós fazemos enquanto escola cristã? Plantamos a semente. Porque a gente sabe que em tempo oportuno, ela vai frutificar. Amém, eu creio. Sabe, é regado através de orações. Nós vamos fazer um evento, nós oramos. Nós colocamos ali 30 dias aquilo ali diante do Senhor. Não é nada feito emocionalmente, não. Sim. Todas aquelas crianças que estão na escola, nós regamos elas com oração. Nós cuidamos de cada uma delas. Né? Nós oramos a Deus que dê sabedoria a cada pai. Sim. Esse é o diferencial. O poder de uma oração, ele é muito forte. Sim. Né? E quando todos os dias aquelas crianças estão ali agradecendo a Deus porque estão ali para aquela aula, agradecendo a Deus por aquela professora. E aí, na vida, ele vai começar a ter esse hábito de agradecer a Deus pelas coisas. E você sabe que eles acabam ensinando aos pais, né? Porque eles voltam para casa com aquele hábito, né? De agradecer. De pedir desculpa, porque eles vão aprendendo. De respeitar. Né? O respeito. E a gente sabe que isso não é de uma hora para outra. Claro. Para construir uma base leva tempo. Claro. E o desafio é o imediatismo da sociedade. Sim. Porque hoje em dia está todo mundo querendo tudo rápido. Porque tudo está rápido. Tudo está rápido. Mas a gente tem que entender que existe um tempo de plantar a semente, aguar, esperar, ficar cuidando todos os dias. Fazer a nossa parte, escola fazer a parte dela, família fazer a parte dela. E todo mundo junto se ajustar, né, naquele projeto. Nós vamos levar para a área da sua área. A criança, ela é um projeto de Deus na sua vida. Ela é um tesouro. Eu preciso cuidar. O que é que a Bíblia diz? Que os filhos, eles são comparados a uma flecha. A flecha eu tenho que trazer para perto. Então, se eu tenho uma flecha e eu quero que ela acerte um alvo, eu preciso trazer ele para perto. Eu preciso abraçar o meu filho. Amém. Mas não é um abraço de dizer assim, poxa, eu vou dar um abraço. Abraça aqui, não. Abraçar, você fica ali 30, 50 segundos, 1 minuto. Sabe? Aquele abraço que você se emociona, que você sente o coração. Que você, às vezes, não diz uma palavra, mas você, como pai, como mãe, você pode dizer ao seu filho com um abraço, eu estou aqui. Isso, é incrível. Eu posso falar um exemplo, né, da minha filha, porque é a minha vida prática da palavra. Isabela, eu gosto de abraçar ela. Eu falo assim, filha, você parece o sol quando sorri. Aí ela olha para mim e faz, eu sei que aquilo ali está gerando algo nela, porque ela vai sempre lembrar que quando ela sorri, ela ilumina. E aí eu abraço, eu falo, mamãe te ama. Pronto, quando vai tomar vacina? E eu sei que é um processo doloroso. Sim. E a maioria das meninas que vão aplicar vacina, elas falam assim, aplica e já quer enganar para a criança não chorar. Eu fiz, o choro faz parte. Se você sentir alguma coisa, alguém te magoar, você vai querer chorar, você vai querer colocar esse sentimento para fora. E aí, o que eu faço? Isabela, eu falo, Isabela, vai doer. Eu falo, vai doer. Claro. Aí vem a vacina e tal. E depois, eu digo às meninas, pode deixar ela chorar. Eu deixo ela chorar, chora. Aí eu falo, mamãe, eu tô aqui com você. Abraço. Estamos juntas. E aí é incrível. Isabela, ela chega para mim brincando que eu sou o bebê dela. Sim. Aí ela faz assim, mamãe tá aqui, tá bom? Igualmente você Igualmente como eu faço. Então, ela repete. Por quê? Porque ela recebe. E os beijos que eu já dei na minha filha, que são inúmeros, porque eu gosto muito de abraçar e beijar. Eu acordo, às vezes, a Bela vem, me agarra e me beija. Mamãe, te amo. Então, eu já recebo aquilo ali. Sim. Às vezes, eu estou até numa situação assim, né? Que a gente passa por momentos difíceis, todos nós passamos. E aí, do nada, a Isabela olha para mim e faz, mamãe, você é uma princesa. Eu te amo. Você tem minha filha tem 2 anos e meio. As sementes que eu plantei na vida dela. E eu já colho dessa forma. Imagine quando ela estiver maior. E eu peço ao Senhor todos os dias sabedoria, claro,
para que eu ensine ela dentro da palavra de Deus, Sim. porque eu quero ver ela iluminando sempre como um sol, como eu falo para ela. E O que, você o que eu entende quero o dizer poder da aqui, sua palavra? isso, o que eu quero dizer aqui não é falar que minha vida é perfeita. Não. Tem desafios, ela, normal. Sim. Mas o que eu quero dizer é que existem resultados. Resultados quando você pega a palavra de Deus e aplica. E aplica. Aplicou, vai voltar. Se você obedece um princípio de Deus, volta para você. Volta pra Como a você. gratidão que você faz, como o perdão. Então, você começa a provar dentro da sua escola as próprias crianças de um ambiente de paz. Vem aquela paz sobre as crianças, Claro. aquele momento maravilhoso. E elas começam a experimentar isso. Porque não é assim? A palavra de Deus diz. Justamente. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável E vontade aqueles dele. pais que pensam que a escola cristã, né, é para você ser evangélico. Não, é para você apenas ensinar a base e o princípio. Sim, sim. O princípio, ele vai reverberar para a sua vida inteira. Uhum. Muitas vezes a gente, né, algumas pessoas falam, ai, hoje eu já estou velha, eu poderia ter feito diferente. E muitas vezes a gente era só ter plantado a semente de forma diferente. Que é o que a gente faz hoje. A gente alerta as pessoas à palavra de Deus. Olha, existe uma fórmula correta de fazer as coisas. Sim. Você vê que, ao longo dos anos, a ciência ela tem se dobrado à palavra de Deus. A ciência ela tem se curvado diante da palavra. E a gente vê que tudo que eles estão aprendendo hoje, Jesus já tinha falado há muitos anos atrás. Só que as pessoas não focavam nisso. Qual é o modelo de educação? Está na palavra. Isso. E aí, no final, vai ser uma escolha, né? Uma escolha. Porque se você decide assim, não, eu não quero a semente da palavra de Deus na vida do meu filho, você vai ter a opção de receber outras sementes. Justamente. Porque o mundo está cheio de sementes. Está cheio de sementes. Cheio de influências, cheio de pensamentos. O que a gente quer trazer aqui nesse podcast é justamente essa reflexão. Sim. Que semente você está plantando na vida dos seus filhos? Então, existe a opção de ter uma escola cristã? Existe essa opção? Mas o que tem lá? Para a gente trazer, porque existem tanto sofisma com a palavra de Deus. Tanto sofisma com escolas cristãs. Débora, eu vou até abrir um parênteses aqui para você. Quando nós dissemos, olha, a partir do ano que vem nós somos escolas cristãs, nós perdemos quase 30% dos alunos, porque as pessoas disseram, vai ser uma igreja. Entendi. O pensamento errado. O pensamento errado. Eles não entendem que aquilo ali iria acrescentar na vida dos filhos. Porque hoje, o que é que o pai ele procura para a escola do filho? Eu procuro a escola que tem um índice de aprovação alto. Claro, não está errado você procurar o melhor. Né? Eu procuro uma escola que tem A, B, ou C e D. Até porque essa é a vontade de Deus, né? Que a gente dê certo. Dê certo, justamente. Mas você tem que entender que hoje não é só sobre isso. Existem muitas influências e você tem que saber que influência eu quero que meu filho receba. Isso. Né? E a gente, enquanto escola cristã, a gente está ali policiando. Aqui é dessa forma. É como se fosse realmente vigilantes. Aqui é assim. Tia, mas nós vamos fazer? Não, nós vamos orar. Vamos orar por isso, vamos agradecer, vamos... Sabe, existem formas de você plantar aquela semente. E aquilo ali, ele vai trazer na vida daquela criança diferenciais. Com certeza. Aí você olha, por exemplo, de Daniel, né? Daniel, quando você começa a estudar a palavra, era um homem altamente inteligente, mas ele decidiu não se contaminar. E aí, não, mas você vai ficar fraco porque aquilo ali que você comer vai lhe deixar mais forte. Ele, não, eu vou preferir ser fiel a Deus. Porque com ele é que eu sou forte. Com ele é que nós somos fortes. Isso. E às vezes a gente acha que vai ter uma grande oportunidade na vida por coisas, mas às vezes a gente precisa apenas inserir dentro dos nossos filhos a essência da palavra de Deus. Isso. E é isso que nós, como escola cristã, fazemos. Esse é o nosso compromisso. Como você disse no início, Deus me deu uma palavra. E eu precisei entender o que eu iria fazer. Eu olho todo dia para aquelas crianças e digo, meu Deus, será que aqui pode ter alguém que vai iniciar o avivamento? Não tenha dúvidas. Sabe, será que aqui nesse meio vai sair uma criança que vai evangelizar um país que ainda não ouviu a palavra dele? Amém. Poxa, Deus, quem são essas crianças que estão aqui? Sabe, eu me emociono quando eu olho para elas, porque eu sei que não é só sobre disciplinas cotidianas, mas eu sei que elas podem influenciar a família delas. Com certeza. Elas podem dizer, mãe... Elas podem chegar em casa e dizer, sabia que a gente pode pedir algo a Deus e Ele realiza porque Ele é nosso Pai? Sim. Você já viu isso?
né? Quão diferente é? Uhum. Então, a escola cristã, ela trabalha, às vezes, o ser humano, né? Não sei se as pessoas entendem, mas nós somos 3 dimensões. Sim. E tem uma que a gente precisa trabalhar, que é a nossa alma. E quando eu entendo que existe um modelo, que é Jesus, que ele é o centro ali da educação, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da família, ele é o centro da igreja. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Você veja que, né, ele veio como unigênito, o único filho. Isso, mas só ele tinha voltou, ele, né? Só tinha ele. Só tinha Jesus. Mas quando ele cumpriu a missão dele, ele voltou como primogênito. Isso. E nós todos nos tornamos filhos de Deus. Isso. Então, qual é a nossa missão? Replicar isso, a palavra de Jesus. Né? E eu faço isso através da educação. Amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. É. Você está num lugar cheio de desafios, mas eu creio que não vai ser em longo tempo, não. Isso vai ser multiplicado, sabe, Amém. Micarla? Vai crescer, porque a gente que está de fora vê melhor, né? Eu acho que Deus fez os nossos olhos que é para enxergar o irmão, né? Porque não tem aqui, ó, como eu me enxergar. A não ser que seja por um espelho. Sim. Então, quando eu olho para você, eu vejo que Deus te colocou numa posição. É honra. Eu sei que não é fácil, porque existem muitos desafios, principalmente em 2024, nessa nossa geração, Sim. nesse nosso tempo louco de ansiedade. Mas eu creio que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo, ele faz grandes coisas. E assim como você está tendo paciência, né, para colher ali os resultados, isso vai acontecer. Eu creio. Porque você está já com todas as ferramentas, que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a fé. Você entendeu. A clareza do propósito. A clareza do propósito, você entendeu. Agora é só obedecer e continuar, porque a colheita vai chegar. Vai chegar. E não é uma colheita de apenas números de alunos, mas uma colheita de vidas transformadas, isso. de famílias transformadas. Isso é muito forte, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente lembra de onde a gente estava. Você lembra de onde você estava? Eu lembro de onde eu estava. Eu não sei se você já nasceu e foi cristã sempre. Teve um momento lá, no mundo das trevas, né? Onde a gente não conhecia essa palavra. Sim. E a gente entende onde nós estamos hoje. Quando eu olho para mim no espelho, eu digo, Senhor, só podia ser as tuas mãos em minha vida. E a gente entende que é um aperfeiçoamento. E isso. Você você recebeu a palavra, aquilo ali começou, mas assim, não para. E é a mesma não coisa. Para. A educação. A educação. Não para. Ela é algo que você vai implantando diariamente. É como você diz, uma hora a colheita vai chegar. E não é sobre números, é sobre transformação de vidas, é sobre senso de propósito, é sobre aquilo que Deus pode fazer através da vida daquela criança, né? O amor que aquela criança pode transmitir de Deus àquela família. Isso. E só por estar naquele ambiente, recebendo aquelas influências, no sentido de você estar ali todos os dias fazendo aquilo ali, levando as crianças a ter uma rotina diferente, já muda totalmente o contexto de futuro. Com certeza. A fundação, ela está sendo preparada. Isso. Mas é aquilo que eu sempre falo para os pais. Aqui eles passam 4 horas e meia. Eles passam 20 horas fora da escola. Então, eles precisam continuar o trabalho que é feito, né? E muitas vezes, na grande maioria dos clientes lá do Anjinhos, eles não são cristãos. Você falou quantos por cento? Que eu tenho hoje de clientes cristãos, em média de 15% a 20%. Só 15% a 20% dos alunos e pais ali que são cristãos. Que são cristãos. E que legal. E hoje eu sempre digo, não é sobre religiosidade, né, que você não, é sobre o amor de Deus. Isso. É sobre o intuito do seu coração, aquilo que você faz com o coração. Isso. Aquilo que você leva para as famílias, né? As meninas que trabalham comigo na secretaria dizem, Micarla, tu parece muito psicóloga, porque a mãe que senta para conversar com você pode esquecer quem vai chegar. Mas é porque a palavra, ela te enche, ela vai e você vai conversar. E você sabe a sede. Porque quando vai saindo da sua boca é porque existe uma sede ali. Justamente. E quando a mãe chega para conversar e a gente começa, e eu já tenho que dizer assim,
O que eu posso fazer por você é dizer que tem um Deus que é capaz de transformar essa situação, essa tua ansiedade, e a gente pode aqui orar junto. Todas as mães que vêm no meu escritório, raramente a gente sai sem orar. Uau, que Mas a lindo. gente sempre ora. Sempre ora. E quando alguma criança está passando por algum problema de saúde, elas ligam para mim, Carla, olha, ora por ele, está doente. Quando a mãe, ela diz para a gente, ó, fulaninho não vai hoje, estaremos orando, sabe? Aham. Vai dar tudo certo. Então, esse é o nosso dia a dia, é levar para as pessoas que são cristãos e para aqueles que não são cristãos, Aham. que tem um Deus Pai que cuida de nós. Isso. E sabe o que é isso, Débora, muito forte? É o senso de, como é que eu posso dizer, não é nem de propósito, é de... a palavra fugiu agora, mas é como se você tivesse uma identidade. Sim. O senso de identidade. Quem sou eu? Filha de Deus. Eu amei quando você definiu para mim. Eu Foi a sou primeira filha de pessoa Deus. que definiu assim. Porque Essa é a melhor definição da vida. eu cresci sem pai, né? E quando eu entendi que eu era filha de Deus, aquilo ali já... Cara, eu tenho um pai. Eu sou filha. Você é amada. Eu sou amada. Sabe, quando você entra, uma mãe chega na secretaria da escola, ou até mesmo um pai, se sentindo impotente, e aí você não pode, mas Deus pode, Ele é seu pai. Isso. Então, você passar essa mensagem em uma escola, que nem é uma igreja, e você, além de tudo isso, né, ensinar as disciplinas do cotidiano, né, da educação, da grade curricular, isso é algo riquíssimo, Débora. Sim. E até porque a igreja somos nós, né? Você é uma igreja, você carrega Deus dentro de você. Por onde você anda, Jesus está andando, está fazendo a obra, se você permitir. A obediência é muito importante. Quando a gente obedece a Deus, naquele lugar que Ele chamou para a gente estar, descansa. A gente sabe que as aflições vão ter. Jesus não nos deixou sem saber. As aflições vão existir. Mas a obediência vai levar a gente num lugar onde, meu Deus, é indescritível. Porque as riquezas de Deus, a riqueza de você transferir, sabe, para uma escola. Você tem noção, cada filho, cada criança representa uma família, a não ser que sejam irmãos, né? Mas representam uma família. E cada semente dessa que você planta vai para as famílias. Para as famílias. Meu Deus, isso é lindo demais. Isso é... Eu me lembro na escola de ministros, né, que um professor ele falou assim, porque eu tinha essa questão de eu quero pregar. Uhum. Eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E o ministro falou assim, quando você encontra alguém que não tem Jesus, se lembre-se que ali montou-se um púlpito na sua frente. Pode começar a pregação, né? Pode começar a pregação. Mas só que a gente tem aquela expectativa, quando a gente ainda não, né? Uhum. Que você... E ali eu entendi. Quando Deus falou para mim que eu ia cuidar de um povo, Ele disse, seu púlpito está aí, a sua mesa da secretaria. Isso. É igual quando a gente se converte e o primeiro entendimento que a gente deve ter é a nossa casa, né? As pessoas que estão ali já vão receber da sua transformação, daquilo que você pratica, daquilo que você recebe. Os seus filhos vão receber de você. Então, em todo lugar, é um lugar para pregar. Você pregar no altar da igreja só muda o local. Mas você prega lá no shopping, na mulher do balcão, na pessoa que entrou no elevador. Justamente. Em qualquer lugar, o porteiro, qualquer pessoa, o SG, o médico, o que for. A oportunidade que Deus mandar, você fala. Você fala. Sabe, aí eu fui fazer um evento para o Dia dos Pais e eu disse, meu Deus, como eu vou pregar a tua palavra para esses pais, né? Porque você, como escola cristã, você tem que passar uma mensagem. Quanto maior o desafio, maior é o resultado, né? Com o Espírito Santo de Deus. Eu disse assim, meu Deus, me dá aqui um tema. Aí o Espírito Santo disse, o que Jesus é para você? Ele é seu pai. Mas o seu pai é seu melhor amigo. Aí eu comecei a plantar no coração das crianças. Porque o que a sociedade apregoa? Não, seu pai é chato, seu pai é careta. Sim. Mas aqui, seu pai é seu melhor amigo. Então, levei os pais para a escola, eles fizeram uma atividade com seus filhos no colo. Declare que você é o melhor amigo do seu filho. Então, nós íamos aquela paternidade. Sabe aqueles laços que estavam
Meu Deus, tu fica se emocionando porque eu tô só imaginando, já tô A com vontade gente de chorar. chora. A gente chora e as mães agradecem. E eles levaram aquela arte que eles fizeram naquela mesma hora, um com a mão em cima do outro, Sim. né? Pintaram e já levaram na hora. A gente fez assim um malaba, a gente fez 5 eventos para poder assim atender a todas as turmas Todas as turmas. e as pessoas saem com aquilo na hora. Uhum. Porque eles pintavam uma mão, a outra vinha por cima, alguém já secava, alguém já montava um porta-retrato bem top. Sim. E no tema tinha meu pai, meu melhor amigo. Enfim, sabe, Débora, é aquela mensagem que Deus falou assim, você está pregando aqui para esses Com pais. certeza. E Como? a criança saiu, quem é seu pai? Meu pai é meu melhor amigo. Então, você pega uma música para eles cantarem que puxa esse tema, né? Você coloca na mente do seu pai que seu filho, você também é amigo do seu filho. Uhum. E assim, é tão gratificante quando você vê aquilo ali tudo, né, sendo feito e você vê a obra de Deus se cumprindo, aquilo que Deus lhe levantou acontecendo. É algo muito tremendo. E todos os eventos na escola a gente ora ao Senhor e pede a Deus um tema. Uhum. Então, todos os temas quem dá é Deus. É o Espírito Santo. É igual os daqui. O Espírito Santo nos dá o tema e a gente só segue. Amém, que coisa maravilhosa. A gente só obedece. Isso, é obediência à palavra, porque Deus sabe o que é melhor. Sim. Ele já viu tudo. As melhores estratégias são de Deus. Sim. O tema é escolas cristãs, mas quando a gente entende que Deus está em todo lugar. Hoje eu fui fazer compras logo cedo, eu até publiquei que quando o Espírito Santo pede para eu publicar, eu vou publicando, porque Ele sabe melhor do que eu. Então, Deus está em todo lugar. Por que será que Deus só estaria na igreja? Deus está em todos os lugares. Quando a gente acorda, Deus está lá. Quando a gente vai lavar a louça, vai organizar as coisas para o dia, Deus está lá. Os nossos pensamentos. Isso, Ele está em todo lugar. No carro, no trabalho, no escritório, na obra de engenharia. Por que limitar Deus só à igreja? Por que limitar Deus? Então, Deus está na escola, Deus está nos seus relacionamentos, no posto de gasolina, no hospital. Aonde você estiver. Deus está em todos os lugares. Agora, para a gente ver Ele se manifestar, né, o poder de Deus se manifestar, a sua bondade, a sua grandeza, a sua alegria, nós precisamos nos atentar e dar espaço para isso. Porque Deus ele não vai invadir como o inimigo de nossas almas faz. Ele vai esperar que a gente abra a porta para ele entrar. Justamente. Você abriu a porta para Deus entrar na escola que você é diretora. Então, Deus ele vai estar em todo lugar manifestando a sua grandeza e o seu poder, se nós abrirmos a porta, permitirmos. Hoje eu estava pensando, né, junto com Deus, porque Ele está sempre comigo. Não tem como. Dá para você ora. Não, eu passo o dia todo conectado. Eu não sei, assim, é mais fácil dizer o tempo que eu fico sem pensar em Deus, digamos assim, porque eu estou falando alguma coisa diferente, mas eu sempre lembro dele, não tem como. Não, e eu fico falando sozinha em casa. Aí meu filho, mãe, você tá me chamando? Não, filho, eu estou conversando com Deus. Com Deus o tempo todo. Então, a gente entender que Deus está em todo o lugar. Sim, eu ia falar, né? Lembrei agora. Eu estava pensando hoje com Deus sobre a questão do professor e o aluno. Você pode ter o professor mais incrível da Terra. Se você não sentar na cadeira e não estiver disposto a aprender o que aquele professor quer te passar, você não vai aprender. Você não vai aprender. Então, o Espírito Santo falou assim para mim, só funciona com alunos que querem aprender. Aqueles que são humildes de coração. Aqueles que dizem, peraí, desse jeito aqui não está dando certo, na força do meu braço não está dando certo, essas coisas aqui estão meio distorcidas por onde eu estou andando, não estou vendo resultado, porque eu não tenho alegria, eu não tenho paz, a alegria eterna, a verdadeira. Que excede o entendimento. Não está tendo. Independente de como você está no seu dia a dia. Então, peraí, deixa eu voltar. Melhor sentar nessa cadeira e ouvir o que o professor tem para dizer. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de alunos de Deus, nós aprendemos as maiores riquezas dessa terra. E as coisas se tornam leves. E você vê fluindo. É incrível. Sabe, eu tenho experiências do meu dia a dia mesmo, de coisas que eu pensei que eu queria fazer. E quando eu pensei, chegou. E eu disse, Deus, mas eu nem pedi.
Mas a Bíblia diz que como pensei, sucederá. Tu tá entendendo como é? Deus, assim, ele está cuidando. Isso. E você está num lugar de obediência, Nos Micarla. mínimos detalhes. E eu sempre digo isso às pessoas, né, que trabalham comigo e que têm a oportunidade de estar mais próximo. E eu sempre digo, gente, Deus já fez. Vamos crer. Isso. Deus já fez. Aí, às vezes, as meninas... Porque nem todo mundo que trabalha comigo é cristão. Sim. E eu digo, eu preciso que vocês concordem em algo aqui comigo. Vamos orar. E aí eu digo, vamos, digam amém, digam amém. Vai dar certo. Porque a Bíblia não fala. Sabe, eu preciso de alguém para crer junto, porque onde 2 ou mais estiverem ali, em meu nome, ele vai estar. Uau. Então, às vezes, são essas coisas. E você precisa entender que, se você foi chamado por Deus, você decidiu ser esse aluno, só obedeça. Só obedeça. Que já deu tudo certo. É só Exatamente. questão de tempo. E a gente precisa entender os tempos e estações, né? Isso. Eu estar aqui hoje foi um tempo. Você sabe que eu sonhei com esse dia, Uau. mas eu nem te conhecia. E Glória Deus a falou Deus. para mim assim, você vai gravar um pod. Porque eu via muito Rafaela Salles aqui, né? Minha amiga Rafa Salles. Sim. Aí eu disse, vou. Mas Rafa Salles nunca mais nem falou comigo. E você vê como as coisas de Deus. Aí você falou assim comigo, mas Micarla, como você ouviu Deus? Porque eu me tornei sensível. É a mesma coisa a escola. Às vezes aquela mãe chega para mim e ela vem falar de uma coisa, mas depois o assunto entra em outro e eu tô ali sensível. Eu digo, Senhor, sobre o que é que tu queres que eu fale? E ela falando, e eu, sim, conte-me mais sobre isso. Conte-me mais sobre isso. E às vezes ali a mãe chora, a mãe abre a vida dela. A gente ora, já levei várias mães, e eu não estou dizendo que eu tenho uma escola para levar ninguém para a igreja, mas algumas mães disseram, Micarla, eu quero ir na tua igreja com você. Sim, Já claro. levei algumas mães, né, foram comigo na igreja, e ali receberam aquela palavra, e entenderam um pouco mais sobre Deus, e a semente foi plantada. Amém. E o propósito está sendo cumprido. Com certeza. Né? A geração está sendo protegida, está sendo feita as bases. Né? E Deus vai dar sabedoria, porque o conhecimento a gente estuda e a gente aprende. Mas a sabedoria, só Deus ela pode te dar. Ela pode te abrir o leque assim e você muitas vezes caminhar 10 anos à frente em um mês. Porque o Senhor te deu sabedoria e você estava no lugar certo. E qual é o lugar certo, Micarla? No centro da vontade de Deus. E é para esse lugar que eu quero conduzir aquela geração de meu púlpito se abre todo dia. Que honra, Micarla, de conhecer o seu projeto. É um projeto de Deus. Chamar dessa forma, que combina assim, sabe? É um projeto que Deus te confiou. Que honra ter você aqui. Eu quem agradeço. Meu Deus, como eu aprendi. Ó, fluiu, eu nem... Não é, né? E a gente acabou que respondeu tantas coisas, né? É, porque o Espírito Santo sabe. Mas eu queria aproveitar esse espaço, Sim, sabe? Fica à vontade. Para Débora, e dizer aos pais, existe algo que você pode fazer pelo seu filho, né? Como diretor escolar, como gestor escolar, eu chamo essa atenção. Mas existe algo que seu filho vai buscar, que está em Deus. E você precisa atentar para isso. Existe algo que só Deus pode levar para essa criança. E é o amor dele. E Amém. Quando você está inserido nesse contexto, e eu falo por mim, pelo Anjinhos, a gente todos os dias vai lançando essa semente, né? E é por isso que é tão importante que se levante mais escolas cristãs. Amém. Que se levante mais escolas que entendam que a palavra de Deus ela pode transformar a vida não só daquela criança, mas através daquela criança transformar a família. Isso. Né? E a gente entenda que não é sobre quantidades, mas é sobre o propósito que Deus precisa estar nessas esferas. E a palavra dele precisa ser disseminada. E ter Deus como sócio, hein? Não é escola. Eu digo, rapaz, eu trabalho para a melhor pessoa. Eu trabalho para o Espírito Santo de Deus, eu trabalho para Cristo. Para mim, não. Tem outra coisa melhor? Não. Você acredita, Débora, que eu confesso a você que é árduo o trabalho. Sim. Cansativo. Mas as pessoas dizem, Micarla só vive na escola. Mas eu amo tanto. Até meu filho está lá de férias e a gente ficou uma semana. Aí ele, mamãe, eu tô vendo no Instagram, tá tendo tanta coisa legal, eu quero ir para a escola. Porque a gente tem a colônia de férias, né? Sim, sim. E aí, para aqueles pais que realmente, os alunos são do integral, enfim, eles decidem.
E o tema da nossa colônia foi Desconectados. Ai, que legal. E a gente brinca, os meninos brincam com... Tem uma programação, né? Mas, Sim. assim, a gente entende que precisa se desconectar, né? Claro. Disso aqui. Sim. Para brincar, para ter contato, Pra para viver. viver, para correr, para se Desfrutar. sujar. Desfrutar, para chegar só com... Eu sempre digo, gente, hoje vai só os olhos brancos, o resto tá cheio de areia. Vá feliz para casa. E é isso, é ter história pra contar. Não é não. Ah, eu gosto quando tem história pra contar. Não é não. Acho que o meu vestido branquinho, melou todinho, aí todo mundo começa a rir. E assim, sabe? Eles Ai, eu amo as crianças. felizes, é muito bom. É Eu muito quero ir lá conhecer. Sim, claro. E assim, Esse projeto maravilhoso. eu me emociono quando fala de educação e quando fala de educação infantil. É algo assim que eu sou, sabe? Eu amo administração, eu amo empresas, mas assim, educação para mim é algo tremendo. É lindo mesmo, eu também. Você fala e você foi falando e eu o tempo todo assim, imaginando, porque é lindo, é de Deus. Sabe, as crianças, o reino é delas, então você cuida das pessoinhas que são verdade. do reino dele. É verdade. Isso é muito grande, isso é grandioso. É verdade. Amém. Glória a Deus, Micarla. Que bênção te ouvir. Que honra ter você aqui. Que honra ouvir sobre tudo isso que está acontecendo. E eu já vou declarar e deixar gravado que daqui a um tempo você vai voltar para falar mais resultados que vão acontecer naquele lugar. Eu creio. Porque Deus está ali. E onde Deus está, dá certo. Deus fez a gente para dar errado. Foi que conversa é essa? Não. Deus fez a gente para dar certo. E só dá certo com Ele. Com Ele, é verdade. É o que eu vivo, então é o que eu prego. É isso. E é só gratidão mesmo a Deus. Amém. E tenho certeza a gente pode escolher algum tema também, né? Pra sim. gente falar sobre... Essa parte Enfim. eu amo. Eu amo. Amém. Vai dar Pois certo. ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Bom, eu espero que vocês tenham recebido esse episódio com muito amor no coração, porque, meu Deus, aqueceu o meu. E ficamos por aqui com mais um podcast Deus e Débora. E até a próxima.